Olá, estudantes, professora Suelen aqui. Estou aqui para mais uma web temática da nossa disciplina de missiologia. Vocês estão aí, né, caminhando para essa reta final do curso de teologia, né, as disciplinas do oitavo semestre. E eu queria comentar algumas bibliografias. Duas nós usamos, né, como referência do nosso material didático, para a gente pensar, para a gente refletir, né, e são bibliografias importantíssimas, né, eu queria comentar um pouquinho sobre elas e até incentivando vocês para que, ao encerrar o curso, vocês continuem lendo, vocês continuem pesquisando, vocês continuem estudando e fazendo esse exercício dessa reflexão teológica constantemente, né? A teologia ela não é dada nesse sentido de ser finalizada, ser esgotada. Ela está sempre em diálogo com o seu contexto, ela está sempre em diálogo com os acontecimentos, e isso também faz parte da missiologia, né? Que é essa ramo dentro da teologia prática para estudar, né, esse conceito de missão, né? E o conceito base para nós foi esse conceito de que a missão é divina, a missão é de Deus. Né? Então, um dos primeiros livros que eu quero comentar com vocês este aqui do David Bosch, né? Missão Transformadora. Ele foi grande referência das nossas discussões, é um dos missólogos contemporâneos que traz uma boa reflexão, que se preocupa com a importância dessa leitura contextual, dessa leitura de entender o contexto aonde está e de entender que a igreja não é o fim da missão. A igreja é o meio, é participante da missão que é de Deus, né? Então, e aí isso é muito importante da reflexão, porque muitas vezes, num senso comum eclesiástico, né, de um modo geral, se você foi perguntando nas igrejas por aí, você vai ver que, de um modo geral, as pessoas entendem que fazer missão é converter alguém para a igreja. Trazer alguém para a igreja. E por muito tempo foi feito isso, foi feita aquela coisa do, chama o coleguinha para vir na igreja, como se a igreja fosse o fim. A igreja não é o fim, a igreja é o meio, né? É por meio que a igreja, enquanto parceira da missão que é de Deus, que a missão também não é da igreja. A gente discutiu bastante isso nas nossas aulas, nas nossas aulas textos, videoaulas. Então, assim, e aí o Bosch ele faz, né, essa discussão, né, e essa discussão histórica também, do que vai trazer essa mudança do paradigma da missão, principalmente pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que aí é preciso explicar, né, que como que a igreja vai fazer essa missão, porque até então a igreja também estava lá apoiando, a igreja da Alemanha também estava lá apoiando Hitler. E aí, né? A igreja lá apoiando o genocídio, como fica? Né? Então, essas discussões foram motivando, né, vários teólogos, e creio que teólogas, mas a gente não tem nome delas, embora elas é um contexto bem diferente, mas da teóloga no sentido do estar fazendo as reflexões, a pensar, a começar a pensar e a observar. Então, ele vai trazer, né? É um catatauzinho, né? É um livro denso, extenso, porque ele vai trabalhando, né, todas essas mudanças de paradigmas e vai trazendo como que isso foi sendo mudado. E ele não se esgota, né? Esse livro é um livro de 2007, né? A edição que eu tenho aqui é de 2007. Nós já estamos em 2025. Tem muita coisa que foi atualizada aqui, né? Para fazer a gente refletir, a gente pensar, provocar essa reflexão na gente. Então, assim, a gente tem que estar constantemente lendo, né? Refletindo para a gente não ficar estagnado, achando que a concepção foi aquela que foi dada no quarto século lá com Constantino, no Concílio de Nicéia e finalizou ali, parou ali.
parou ali e nada mais acontece. E aí que vem o segundo livro que eu quero comentar com vocês, que é este aqui. No caso, a gente usou o arquivo dela da dissertação, né, da, da Nauzira, né? Então, assim, o trabalho de pós-graduação dela. E é muito interessante porque ele já começa com uma pergunta: evangelização ou colonização? E ela vai trabalhar, né, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Em toda a sua obra, ela vai trabalhar essa questão desse protestantismo de missão que vem para o Brasil e com esse intuito de muitas vezes colonizar o outro, né, subalternizar o outro, colocar o outro como inferior porque ele não possui a mesma fé. Então, assim, é um livro muito interessante, né? A gente trabalhou bastante, né, o trabalho dela de conclusão da pós-graduação nas nossas disciplinas, e ele está publicado em livro também. Então, assim, é muito interessante porque aí a gente consegue fazer essa análise histórica e contextualizar o que a gente está querendo fazer nos dias de hoje. Será que a gente não está querendo neocolonizar as pessoas, de impor a nossa fé, né, a fé cristã goela abaixo, muitas vezes, ou de colocar e entender que o outro é inferior porque ele não possui a mesma fé que a gente, porque muitas vezes o que a gente vê e tem visto de um modo geral eclesiástico das igrejas é isso, muitas vezes é reconhecer aquele que não tem fé, não professa uma fé, uma expressão religiosa, ou professa uma expressão religiosa distinta, tem uma expressão religiosa distinta, não entende e não reconhece como sujeito. Ah, eu sou melhor porque o cristianismo é o único que traz a salvação, papapi, papapó. E isso é interessante a gente parar e pensar, será que a gente não está querendo, né? Porque esse é o risco, né? E ela vai propor, né, a importância de reconhecer o outro como sujeito para fazer parte dessa missão que é de Deus, né? Então, a missão é de Deus e veio para salvar a humanidade e o mundo. Enquanto participantes, e aí é o que nos leva a pensar e a refletir também em ações que promovam o diálogo interreligioso. Ações que possa sentar pessoas de várias expressões de fé e olhar, olha, esse mundo precisa ser mudado. A nossa casa comum, aonde vivemos, o que podemos fazer? O que podemos fazer para contribuir para as questões das mudanças climáticas que estamos tendo? Qual o ponto de vista da fé cristã, da fé judaica, islâmica, do candomblé, da Umbanda? Será que não é possível a gente ter essa mesa para pensar e, olha, vamos nos unir para ser participantes? Porque a gente reduz a missão a falar de Jesus. A gente reduz a missão à salvação. A salvação é um aspecto, mas não é a sua totalidade. Então, a gente entender. Então, é muito interessante, recomendo a leitura deste livro. E aí eu quero trazer aqui para vocês, que são dois livros do James Cone, né, que é um importante teólogo que vai trabalhar a questão da teologia negra, né? Então, esse é um combo que eu tenho, que um é justamente trazendo essa discussão que né, nós trabalhamos um pouquinho na disciplina passada de Teologia Sistemática 3, mas quando a gente pensa em missão, a gente precisa pensar nas discussões teológicas contemporâneas. Então, a gente tem a teologia negra, que é para entender, né? Porque a gente está muito acostumado a reproduzir teologias eurocêntricas, brancas eurocêntricas, que não dialogam com a realidade que a gente tem no Brasil. Muitas vezes, e a maioria delas, não consegue fazer esse diálogo, porque está em outro contexto, em outra perspectiva. Então, esse é um, Teologia Negra, e o outro é o Deus dos Oprimidos. Então, assim, é uma leitura fascinante e extremamente importante para a gente discutir e aprender e fazer essas reflexões de teologias contextuais,
né? O Bosch vai falar sobre essa questão da missão contextual, dessa importância do refletir dentro de um contexto, dentro de um aspecto. Então, é bem interessante, recomendo a leitura para vocês, né? Que vocês possam aí fazendo a listinha pós-curso de teologia, o que eu quero ler ainda, porque nem sempre a gente consegue dar conta de todas as leituras e indicações que a gente faz para vocês ao longo do curso. Mas a leitura e esse tempo de estudo continua e deve continuar com vocês aí enquanto estiverem aí nessa caminhada da teologia. Nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, não hesite em nos procurar. Beijo, um forte abraço, bons estudos.